É isso aí, galera. Vamos para mais um react, mais um vídeo aqui. Gabigol é o assunto do momento e o Palmeiras é o clube do momento para ele jogar, né? Eu acredito fortemente que o Gabigol vai ser jogador do Palmeiras e que o Flamengo vai se arrepender amargamente de ter dado esse jogador ao Verdão, né? Não dado, né? De ter vendido um jogador como o Gabriel ao Palmeiras, porque o Abel vai fazer uma máquina em cima desse cara aí. Vai fazer ele voltar o que ele era ali em 2019, né? Vai achar o Abel acha. O Abel acha posição para um jogador como esse, acha o estilo, faz o time jogar não para ele, mas em um estilo que ele vá se encaixar. E foi o que o Jorge Jesus fez lá atrás, né, galera? Jorge Jesus conseguiu fazer e ele ficou uns 3 anos aí arrebentando no Flamengo, né? Eu acho que ele vai dar bom no Palmeiras. Ele é jovem, ele tem físico para isso, se ele quiser. Agora eu tenho uma dúvida. Qual seria o melhor lugar para ele? Para você, Donk? Dos que estão sendo cogitados ou que já mostraram algum interesse? Cruzeiro, Santos, Corinthians, Palmeiras. Esses 4, né? É. Basicamente. Que se tornou público, sim. Para ele, individualmente, pensando na perspectiva dele, com certeza o Palmeiras, que você pega um time já totalmente estabelecido. Mas eu já falei isso, eu não sei se para o Palmeiras é uma boa, considerando o perfil como é montado esse time. Lógico que o Palmeiras tem estrelas, mas que muito que foram moldadas ali dentro e alcançaram esse posto. De repente, um jogador do tamanho do Gabigol, com todo o pacote que vem, eu acho que é um cara que pode acabar sendo um risco dentro dessa questão de como o Palmeiras tem todo o seu planejamento, muito mais pensando no fora de campo do que dentro de campo. Para ele seria excelente. Então, Doc, mas você não acha que, por exemplo, em um outro ambiente, como é o ambiente do Palmeiras, que me parece ser um ambiente muito profissional em relação ao futebol brasileiro, principalmente, se ele não se moldar, ele está fora? Eu acho que isso seria, no caso do Gabriel, se ele acertasse com o Palmeiras, algo que ele já seria... Não é que ele seria pego de surpresa, já seria avisado antes. Aqui é assim, aqui é assado. Se fizer isso, você está fora. Se fizer isso, você não joga. Porque eu acho que outros também se adequaram ao ambiente do Palmeiras, porque senão o Palmeiras não segura. Não tem meio termo no Palmeiras. E talvez... Ou joga ou não joga, amigo. E talvez seja essa a fora. ponderação para que o Palmeiras vá firme agora para investir uma grana, porque tem que investir para tirar ele agora. Para tirar agora, então sim. Aí ele olha e fala assim, ô Abel, e aí, o que você pensa? Você acha que o jogador aqui pode acrescentar agora ou a gente espera até dezembro que a gente não põe um dinheiro só na questão do salário? Tem uma série de questões aí para entender. Eu concordo, é isso, assim, o Palmeiras não ficaria refém do Gabigol, mas tem o risco de não dar certo. E o risco de não dar certo, de repente, é um contrato longo, com um salário alto, com pagamento de um valor ao Flamengo. Então, tem esse risco em relação da operação não ser tão bem sucedida. O risco é maior do que no Cruzeiro, por exemplo, no de Cruzeiro, não dar sim. certo. No Cruzeiro, acho que o Cruzeiro, nesse atual momento de se firmar, e aí você tira um cara do tamanho do Gabigol no Flamengo, onde ele teria mais espaço. Lógico, o Cruzeiro não está hoje no patamar de brigar por conquistas que o Palmeiras. Mas ele está tentando se colocar nessa condição. Então, talvez ali poderia ser mais interessante pro jogador e pro clube. Na questão do Palmeiras, eu vejo muito mais interessante pro Gabigol, mas um certo risco pro clube. O Palmeiras já tem um tempo que o torcedor está querendo um atacante, né? Quanto tempo que se fala de um Palmeiras? Qual foi o último grande atacante que o Palmeiras teve? Acho que vão soprar aí no seu ouvido. Né? Um cara que realmente era o cara do gol. Adriano. Então, isso faz quanto tempo? E o Luiz Adriano depois também começou a cair de produção. Mas no começo foi muito bom. Sim. Ajudou. Mas o Palmeiras ganhou sem esses jogadores. Sim. O Palmeiras tem a favor dele o seguinte, ele tem uma carteirada que assim... Ganhei esse. Ah, mas não tinha estrela, mas ganhei isso. Peraí, não precisa. Bem, mas ganhou, ficou para trás. O Palmeiras quer continuar ganhando. Sim, exato. Ganhando. E a competição está cada vez mais acirrada. Sim. Porque o Flamengo investe, o ganhar investe muito. Não é ficar acomodado. O Cruzeiro está investindo, o Não, Botafogo está eu crescendo. concordo. E o Palmeiras quer continuar ganhando. Claro. Então, se ele tiver um atacante do nível do Gabigol ou outros... vai ajudar. Claro, não é que o Flávio Lopes também não pode ajudar. O Palmeiras. Tem uma coisa que o Palmeiras não é nesse momento, é acomodado. Uma coisa é, às vezes, o torcedor que não gosta desse jogador, daquela opção. Agora, eu não vejo acomodação no Palmeiras. Não é que assim, a gente ganhou 200 títulos em 3 anos, então tá bom. Vai todo mundo ficar de barriga cheia aqui, braço cruzado. Não, o Palmeiras continua ganhando, continua competindo. Exato. Se já ganhou sem um atacante assim, imagina que faz gol. Se fosse por exclusão, eu citei 4 times, começando de baixo para cima.
o que mais me surpreenderia seria o Santos. O cara que está acostumado a lutar por títulos. Que, obviamente, como qualquer jogador, sonha em seleção brasileira. Vai disputar a segunda divisão? Eu acho difícil, acho complicado. A única coisa a favor do Santos é o laço afetivo, começou lá, tal. Só, e mais nada. Corinthians, para mim, seria o segundo que eu cortaria pela bagunça administrativa. Agora, do lado bom do Corinthians, é uma torcida gigante, ele já mostrou que tem uma vontade. Um clube que está embaixo, uma diretoria embaixo, ele é um fato novo muito interessante. E ele quer idolatria. Então, mas é perigoso. Para Santos, para Corinthians. Um time desorganizado, diretoria, uma bagunça, vai cair tudo nas costas dele em cada derrota. É o risco maior até do que eu falei do Palmeiras. Acho que é bem maior. Os grandes ídolos, jogadores de nome foram tudo embaixo, embora. A cartada é boa. Para quem está em baixa, a cartada é boa, Abel. Porque primeiro que você divide a atenção. Você gosta, você acha interessante pro Gabigol? Eu acho que é interessante para quem contrata, nesse caso. Não, pro Corinthians é ótimo. É uma cartada assim, excelente. Se fosse eu, Gabigol, eu pensaria em Palmeiras e Cruzeiro. Jogador extremamente midiático, entre outras coisas. Tem uma grande repercussão. Quem está embaixo, às vezes um presidente embaixo, um diretor embaixo, uma diretoria embaixo. Peraí, mas aí ele é bom para qualquer um, o Prats. Pro Santos, se o Santos contrata o Gabigol agora, é excelente. Corinthians é maravilhoso. Cruzeiro, espetacular. E o Palmeiras também. Mas sempre ele deixando quer, o Palmeiras talvez seja o que menos precisa. Ele quer ser um jogador... É o time então, pronto. Mas qual é a característica do Gabi? É essa questão da idolatria. A grande estrela de um elenco. Tem carisma. Isso no Palmeiras talvez ele não tenha tanto. Ali é muito coletivo. É muito funcionamento coletivo. Óbvio que é um time que já está organizado. Coletivo, como ele fez vai brilhar. O que ele fez com o Dorival em 2022 em relação ao Pedro e ao time? Mas o Abel É o não que é o ele Dorival. tem que fazer se ele for pro Palmeiras. Mas o Abel não é o Dorival. Aqui, a sua função vai ser essa. O Abel vai falar para ele. Como o Dorival falou para ele, não foi? Ele não se, entre aspas, se sacrificou, saiu da posição que ele gosta mais para ajudar o time, para ajudar o Pedro. E o Flamengo ganhou a Libertadores. E depois, o que ele fez? Não quero mais jogar nessa posição. Isso é verdade. Mas no Palmeiras, se ele for, não vai ter isso. Exato. Então, tem um cara lá que é o grande nome dessa equipe. A gente está falando de uma equipe que é muito coletiva, que é o Palmeiras. Mais tarde vai enfrentar o Corinthians. Quem é o grande nome dessa equipe do Palmeiras nos últimos anos? Abel Ferreira. Então... eu acho que se alguém contratar o Gabriel, né? Segundo o Flamengo, só vai ter negócio se pagarem. O negócio do doping também. Então, isso tem. Que ninguém queira fechar agora em julho. Você não tem uma garantia se ele vai ter condição de jogar ou não. Ele pode ficar suspenso, obviamente. E quem vai contratar, eu imagino que já esteja se precavendo em relação a isso. Olha, se eu trouxer, mas se for suspenso, o contrato não está valendo, vai valer depois. Agora, quem vai contratar precisa conversar com o Gabriel antes, para saber que ele vai ser jogador do time, não vai ser o time jogador dele. Isso tem que ser isso tem que ficar definido. No Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no Cruzeiro, qualquer time. Gabriel, você vai ser jogador do time aqui. O time não vai ser refém do seu jeito, dos seus caprichos, das suas manias. A gente respeita, você é muito bom jogador, grande finalizador, mas aqui você é jogador do time. Jogador do elenco. Isso tem que ficar claro, Abel. Para depois não virar um clube refém do jogador. Que isso é muito perigoso. Aqui no Brasil a gente tem muito isso. O jogador às vezes começa a fazer bons jogos. Mas se for para Santos ou Corinthians, que eu acho a chance de acontecer isso é muito grande. Principalmente o Santos, que eu acho bem difícil, mas se vai, a possibilidade de acontecer isso é grande, hein? Não é o Futebol Clube, é o Gabriel Futebol Clube. O Batatinha da Massa mandou mensagem aqui, falou que cairia bem no Atlético, que tá com poucos jogadores. Batatinha não quer. Batatinha não quer. Falei com ele. O Linho tá mal? Mas mandou mensagem, falou, a gente tava com pouco banco. Ah, é? Vamos lá com mensagens da galera, amigos e amigas chegando. Corajoso. O Coragem chegou cedo. Tá frio. Mendel, hein? Chegou cedo. Tá frio. Certo, olha lá. Grande Mendel. Tá o estilo do cidadão. Mandou um cachecol estilo Tchatcho Codê. Tá parecendo. Tá. Tudo bem, Mendel? Bom dia, bem-vindo ao F360. Tudo bem, bom dia, Abel, Natália, Donk Prats, bom dia a todos. Protegendo a gargantinha aqui, né? O cachecol bate um vento gelado aqui no Allianz Parque, que hoje à noite tem clássico Palmeiras e Corinthians, um jogo que por si só, claro, é muito esperado, mas este Palmeiras e Corinthians hoje à noite aqui no Allianz Parque tem uma atenção a mais, claro, pela situação do Corinthians. O Palmeiras vem de derrota 3-0 para o Fortaleza, mas está na quarta colocação, está bem no Campeonato Brasileiro. Se vencer hoje, fica a 1 ponto do líder Flamengo, enfrentando o Corinthians. O Corinthians vivendo um momento turbulento, dentro, fora de campo, politicamente. Na semana passada, invasões no CT Joaquim Grava, também na sede social do clube do Corinthians no Parque São Jorge.
também teve movimento das chapas da oposição pedindo explicações ao presidente Augusto Melo, depois as chapas da situação saindo em defesa, uma situação realmente muito complicada do Corinthians, e dentro de campo o Corinthians vivendo um mau momento do Campeonato Brasileiro, não vence há 8 jogos na competição, tem apenas uma vitória no Brasileirão, o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, penúltimo colocado na zona de rebaixamento, e como vocês disseram, o técnico Antônio Oliveira na corda bamba, o futuro dele pode ser decidido hoje à noite na partida no Clássico aqui no Allianz Parque. Em relação aos times para essa partida, o Palmeiras tem desfalques, o Aníbal Moreno e o Rony estão suspensos, o Murilo com um entorse no tornozelo esquerdo, ele segue sendo dúvida para o jogo de hoje à noite. Em relação ao time do Corinthians, também segue com desfalques nas laterais. O Fagner segue fora com uma lesão na coxa, o Diego Palacios com uma lesão no joelho, jogadores também na Copa América, o Félix Torres e o Romero. A novidade é o Pedro Henrique, que volta recuperado de uma lesão muscular na coxa, ficou 2 meses fora, pode ser novidade hoje no time do Corinthians. O técnico Antônio Oliveira também tem treinado possibilidades para mexer na equipe. O Gustavo Henrique pode voltar aí à zaga, na frente o Gustavo Mosquito, o Pedro Raul também têm sido testados. Pode ter novidade no time do Corinthians. Corinthians realmente nessa situação complicada quer dar a volta por cima. Nada melhor que um clássico, né? Aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras. E o Palmeiras tentando aí se manter na cola do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Vocês falavam bastante sobre o Gabigol, né? O Gabigol teve essa renovação de contrato. Ele não aceitou a proposta, então o Palmeiras fica de olho na situação. O Palmeiras trabalha com cautela, e a ESPN tem apurado que existe uma aproximação entre o Gabigol e o Palmeiras, e que essa transferência teria o aval, inclusive, da Leila Pereira. Então o Palmeiras fica de olho, tem interesse na contratação do Gabigol. O Gabigol, hoje, ele já pode assinar um pré-contrato, faltando 6 meses para o fim do término do contrato dele com o Flamengo. Então o Palmeiras já de olho nessa situação. Se o Palmeiras quiser contar com o jogador agora, tem que pagar a multa ou negociar com o Flamengo para contar com um jogador de 27 anos que completa 28 anos no próximo dia 30 de agosto. O Corinthians também monitora a situação do Gabigol, mas o Corinthians tem outras prioridades nesse momento. O Corinthians nessa situação bem complicada. Então, clássico quente hoje à noite aqui no Allianz Parque. Palmeiras querendo voltar a ficar coladinho com o Flamengo, e o Corinthians querendo sair dessa situação incômoda do Campeonato Brasileiro e ter um pouco de paz numa efervescência política que vive o clube nesse momento. Mendel Bidlovski, ao vivo, em frente ao Allianz Parque, palco do Jogão de logo mais. Obrigado, Mendel. Bom trabalho por aí, protegendo-se do frio paulistano. E agora nós vamos com as prováveis escalações de Palmeiras e Corinthians para a gente começar. Então é isso, né, galera? Provavelmente Gabigol será jogador do Palmeiras, a possibilidade. Se não for agora, vai ser no final do ano, né? Eu não tenho dúvidas aí de que o Palmeiras vai contratar o Gabriel Barbosa. Se ele não for para o Palmeiras nesse momento, vai ser no início do ano. Se o Palmeiras não quiser contratar, pagar pelo jogador, né? O que o Flamengo está pedindo, pode correr o risco de lá na frente abrir muita concorrência, né? Entrar em um certo tipo de leilão. Alguns clubes como o Cruzeiro, o Corinthians, até mesmo o Flamengo, né? Futebol é assim, tudo pode acontecer, e tendo a possibilidade de já contratar, se o Abel quer, se a Leila quer, eu já contrataria, o jogador já ficaria do jeito que o Palmeiras quer pro ano que vem. Se contratasse agora, tá um valor abaixo do que ele vale, porque tem a questão aí do contrato dele estar se encerrando, né? Então, estando esse valor abaixo do que o jogador vale, eu acho que valeria já a contratação agora e não correr o risco de não conseguir fechar o jogador lá no final da temporada. Mas quem somos nós para falar alguma coisa, né? Os caras lá é que sabem
o que cabem ou não no orçamento, sabem fazer esse tipo de negociação, são profissionais capacitados para fazer esse tipo de negociação, de contratação, né? De amarrar aí certo tipo de contrato com o jogador. Mas olha a reviravolta que a gente teve com o Dudu, isso pode acontecer com o Gabriel Barbosa também, né, gente? Não dá para negar. Pode ser que ninguém contrate, ele entra e não queira assinar um pré-contrato com ninguém agora. Geralmente, um jogador estilo Gabigol, ele não vai querer assinar pré-contrato com ninguém agora. Ninguém, gente. Na hora que ele estiver desempregado, ele abre a boca e ele está empregado em qualquer time aí, futebol brasileiro, né? E ele vai ter a possibilidade de jogar pelo Flamengo ainda, se ninguém contratar ele agora. Tem muita coisa envolvida, né? Se ele começar a jogar e começar a desempenhar bem, o Flamengo pode mudar de ideia e renovar o contrato com esse jogador. Eu acredito que nas mãos do Abel Ferreira ele vai se transformar em um novo Gabigol e daria muito bom. Vamos ver o que Leila e Abel vão decidir nos próximos dias aí. Tomara que seja o mais rápido possível, porque o Márcio Braz, como dizia o Jorge Jesus, o Márcio Braz já abriu mão do jogador, né? Já abriu mão do Gabriel Barbosa e o Flamengo abriu mão dele. Cara é ídolo lá, né? Vai ser embaçada pra torcida ver o Gabigol fazendo gol no Flamengo pela camisa do Palmeiras, rapaz.